Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia, segunda parte, né, sobre o Oriente Médio, um capítulo bastante extenso, com muitos elementos, muitas informações, mas vamos lá com calma, detalhando isso. Parei aqui, né, a difícil criação do Estado palestino, né, as grandes dificuldades do povo palestino em se estabelecer no local por conta do massacre, do genocídio e do processo de colonização que o Estado de Israel estabelece e promove para o povo palestino. A situação do povo palestino ainda constitui a mais grave e dramática questão do Oriente Médio, em que repercute no mundo todo. Né? A resposta para tentar enfrentar as diversas contradições foi quando surgiu a Organização para a Libertação do Povo Palestino, a OLP, é, com o intuito de melhor, a partir de uma representação política, organizacional, melhor poder de forma até mesmo diplomática, pudesse resolver esses grandes problemas que estavam em torno do povo palestino. O representante foi a representação é a Organização para a Libertação da Palestina. Em 93, depois dos acordos de Oslo, na Noruega, onde os palestinos e israelenses discutiam a paz com a intermediação dos Estados Unidos, a OLP passou a constituir a Autoridade Nacional da Palestina, com a, juri, com a jurisdição da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Com a morte de seu fundador na OLP, o carismático líder palestino Yasser Arafat, em 2004, as frequentes denúncias de corrupção de seus líderes, a OLP perdeu muita popularidade. Mas o líder Yasser Arafat ele teve, teve um grande papel para tentar amenizar as contradições do povo palestino. E foi sucumbido, né? E aí a OLP também entrou em contradições e problemas. Em 2006, o povo palestino voltaram a favor da organização islâmica fundamentalista do Hamas, que passou a controlar a faixa de Gaza. O Hamas foi fundado em 87, em ajuda, foi fundado em 1987 com a ajuda israelense e estadunidense, com o objetivo de desestabilizar a OPL, que consideravam seu principal inimigo na região. Mais tarde, os militantes do Hamas se revelaram-se mais radicais e intransigentes. Não aceitam a existência do Estado de Israel e querem destruí-lo. De modo que a situação se interviu, Israel e os Estados Unidos agora procuram ajudar a NP e a retomar o controle sobre a faixa de Gaza. Essa constituição política do povo palestino, primeiro começa com a OLP, que posteriormente surgirá como a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina ela vai cair em descrédito com a população por conta de corrupção. Vai crescer uma outra oposição, que é o Hamas, mas essa Hamas também age aplicando ataques terroristas, então isso para o mundo ocidental não é bem visto. A convivência entre israelenses e palestinos é conflituosa e violenta desde 48. Em 1987, a população palestina iniciou um movimento de protesto contra a ocupação israelense, lançando pedras contra as tropas. Esse movimento, que causou a morte de centenas de jovens palestinos e de alguns soldados israelenses, recebeu o nome de Antifada, que é rebelião, e também ficou conhecida como Revolta das Pedras. Aqui algumas imagens, né? Da, você vê o nível da situação, né? Do povo palestino. Se chegou ao ponto de que tão insustentável e de tanta fragilidade e instabilidade política e econômica, que até mesmo a sua resposta contra as crueldades do povo do Estado de Israel contra o seu povo foi até mesmo jogando pedra, até mesmo e de forma covarde os soldados israelenses ainda atiravam nesse povo e matou esses povos, né? Todos os conflitos mundiais, o conflito árabe-israelense, talvez seja um dos mais difíceis de solução, pois existem muitas dificuldades para o estabelecimento da paz. O único caminho seria a negociação da troca de terras, a devolução por parte de Israel das terras que ocupou, incluindo a parte leste de Jerusalém, e a concessão da soberania aos palestinos sobre a Cisjordânia
e a faixa de Gaza para tentar minimizar a situação da qual tinha sido acordado lá na ONU. Né? No entanto, é improvável que isso ocorra em razão da existência de radicais judeus que são contra a devolução e ainda querem ocupar mais terras para a construção de um Estado grande de Israel, sob a justificativa de que toda essa área seria as terras e eles prometidas por Deus. Por todo o lado dos árabes, por sua vez, os grupos radicais reivindicam para si toda a Palestina. Portanto, para eles, a guerra só terminará no dia em que Israel não existir mais. Há de conflito até hoje. Né? Hoje, basicamente, o povo palestino só se encontra na faixa de Gaza, que é basicamente um. Né? Lógico que tem palestinos em todo lugar, em vários locais. Né? Muitos saíram da região, foram morar em outros países, mas na região onde as sobras do criado Estado palestino foi a faixa de Gaza e algumas regiões da Cisjordânia. Outros países do Oriente Médio. Vamos lá entender alguns outros países do Oriente Médio. Iraque. Quem é o Iraque? O Iraque possui uma das maiores reservas mundiais de petróleo, mas desde os anos 1990, após uma desastrosa guerra promovida contra o Irã na década anterior, o país se encontra em um crescente estado de pobreza e desagregação, além de enfrentar carência de alimentos, remédios e outros produtos. Algumas dessas regiões, especialmente no norte, onde se predomina curdos, e no leste, onde se predominam xiitas, que se proclamam autônomas. O Iraque sofreu muito, principalmente após a queda do ditador do ditador rapaz Saddam Hussein. O Iraque o Iraque ele foi governado como uma ditadura, né, durante muito tempo, até 2003. Foi de 79 a 2003, quando os Estados Unidos e Reino Unido resolveram invadir o Iraque, alegando que o ditador tinha armas químicas e a ONU provou que não tinha armas químicas e nenhuma arma de destruição de massa. E aí isso foi mais um dos elementos da crise, né, da ONU e da relação dos Estados Unidos e o domínio dos Estados Unidos na região. No entanto, as retiradas das tropas, aliadas à fragilidade e à desagradação do Estado das Forças Armadas iraquianas, fez com que o país se tornasse um palco propício à ação de grupos insurgentes e terroristas, principalmente o Estado de Israel, Estado de Israel não, o Estado Islâmico. Kurdistão. O Kurdistão é, como é que se diz, é um país, estabelece uma região, não tem um Estado ainda, mas é uma região da qual se caracteriza um povo curdo, mas aonde esse povo ainda não conseguiu estabelecer o Estado, e esse povo encontra-se em vários países, tanto no Oriente Médio, e por aí vai. É, após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, foi assinado o Tratado de Sèvres, na qual as potências vencedoras impuseram perdas territoriais, perdas territoriais ao Império Turco-Otomano. Entre suas cláusulas constavam a perda da Palestina, Síria, Líbano e Mesopotâmia, além da formação de uma região autônoma para os curdos, o que foi totalmente rejeitada pelos turcos e não se concretizou. Para não causar mais conflitos, as potências ocidentais resolveram acatar as reivindicações turcas e não criar o Estado curdo. Esse foi um dos grandes problemas, por isso que os curdos têm grandes problemas com o povo, com o Estado turco. Há décadas os curdos reivindicam a independência, sem que a ONU e nenhum outro Estado influente no cenário internacional se empenham nessa causa. Isso porque a maioria dos países do mundo abrigam minorias étnicas ou nacionais que reivindicam autonomia. Se abrir brecha, vai iniciar um processo
se abrir brecha para iniciar um processo de reivindicação por parte de grupos minoritários de um país, vai abrir brecha para vários movimentos separatistas. Mas o caso aqui do povo curdo é sério, porque nós não estamos falando de uma população pequena, nós estamos falando de uma população imensa, que tem em vários países, inclusive na Síria, boa parte do seu povo fica na Turquia, e é notório por conta do povo étnico, da cultura e dos elementos que era fundamental se constituir um Estado nacional. Aqui responde essas questões e vamos para a Turquia agora. A Turquia é localizada entre os mares Negros e Mediterrâneos, é o ponto de contato do Oriente Médio com a Europa, onde faz fronteira com a Grécia e a Bulgária. A maioria da população turca encontra-se na parte asiática, onde se localiza a capital do país, Ankara, com mais de 50 ou mais de 5 milhões de habitantes. A Turquia ocupa também cerca de um terço da pequena ilha de Chipre, um pequeno país cuja maioria da população é de origem grega. Na verdade, trata-se de uma ocupação indireta, pois formalmente essa parte da ilha é independente. Por sinal, essa disputa entre gregos e turcos pela ilha de Chipre é outro obstáculo da aceitação da Turquia como integrante da União Europeia. Em 2004, Chipre foi aceito na União Europeia e desde 2008 integra a zona de euro. O Chipre almeja unificar a ilha, hoje dividida em República do Chipre na parte sul e a República Turca do Chipre, né, que ocupa a menor parte na parte norte. Aqui é a Turquia. Existe essa divisão, né, da região do Chipre, os problemas, né? E o que é basicamente a Turquia? A Turquia é um país emergente, né, com PIB aproximadamente de 852 bilhões de dólares, 17º do mundo, sua renda per capita é de cerca de 11 mil dólares. O país tem uma indústria automobilística, petroquímica e eletrônica, além da agricultura, que produz e exporta figo, amêndoa, avelã, damasco, tomate, pimentão, berinjela, entre outras coisas. Milhares de turcos residem e trabalham no exterior, principalmente na Alemanha. A grande inspiração geopolítica da Turquia é se ingressar na União Europeia, né? O grande almejar esse setor. A Turquia ainda tem muitos problemas do ponto de vista do seu regime político. Ainda há muitos elementos autoritários ainda. Teve um período gradual de liberalização. A Turquia voltou a praticar o extremo do autoritarismo a partir de 2016, com a ocasião que, aproveitando o pretexto de um fracasso do golpe de Estado, o presidente eleito por um partido islâmico passou a prender e destituir cargos parlamentares, juízes, militares, jornalistas, professores, além de impor uma forte censura à mídia e à internet no país. Turquia. A Turquia, apesar de ser um governo laico, a população ela ainda é muçulmana, predominantemente muçulmana. Vamos para o Irã agora. O Irã ele tem aproximadamente 1.745.150 km², tem uma população de aproximadamente 81 milhões de habitantes. É o mais populoso e o segundo maior território do Oriente Médio, mais populoso e o segundo maior do Oriente Médio. A economia iraniana é baseada no petróleo. O Irã ele é resultado, né, do antigo Império Persa. O regime político é teocrático. Foi instalado esse regime pós a Revolução Islâmica de 1979. É radicalmente religioso e antiliberal, né, esse Estado. É engraçado que antes desse processo revolucionário, o Estado o Irã ele era um país mais liberal, né? Os maiores problemas geopolíticos do Irã é a oposição da ONU e seu programa nuclear. Essa oposição é liderada pelos Estados Unidos, que são instigados por Israel, que teme o crescimento de um poder militar do Irã.
pois o país fornece ajuda financeira aos grupos guerrilheiros palestinos. Há também o temor de que o programa nuclear iraniano não seja voltado para a obtenção de energia, mas para a fabricação de armas nucleares, o que é considerado um risco porque o regime do país não é tido como confiável para a comunidade internacional. Situação do Irã. Situação do Irã. O Irã é basicamente, né, uma economia de produção e exportação de petróleo. Se assinou-se um contrato em 2006, né, com o Conselho de Segurança Nacional para acabar com os programas de enriquecimento de urânio, né, para a utilização de fábricas de bomba atômica, mas mesmo assim até hoje a comunidade internacional vê o Irã com maus olhos. E teve um grande problema recentemente, agora no início do ano, né, que foi a morte do general iraniano por parte dos militares estadunidenses. Afeganistão. O Afeganistão é o país mais pobre do Oriente Médio, com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A ausência de saída ao mar dificulta o comércio externo. A economia afegã é muito. A economia é pouco desenvolvida. O país enfrenta as maiores baixas rendas per capita, né? É uma renda per capita de US$ 561, muito baixo. A população é composta por diversos grupos étnicos, diversos mesmo. Vive em constantes conflitos. Os povos em geral praticam a religião muçulmana, porém são muito diferentes entre si a relação dos árabes e turcos. Desde 1980, o Afeganistão vem sofrendo perdas humanas e materiais em uma sucessão de guerras contra a antiga União Soviética, que invadiu o país em 79, contra os movimentos guerrilheiros internos contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos, que bombardeou e invadiu o território afegão em 2001. Após uma fase de intensas disputas pelo poder, em 95 assumiu o governo do país um grupo guerrilheiro talibã, apoiado pelo Paquistão e pelo grupo terrorista Al-Qaeda, e é formado por fundamentalistas sunitas de etnia Pateni. O Afeganistão, pessoal, o governo do Talibã, que durou até 2001, pouco contribuiu para a reconstrução econômica. Né? E os Estados Unidos invadiu o Afeganistão porque alegou que os terroristas que tinham feito o atentado às Torres Gêmeas tinham se escondido no Afeganistão, e é por isso que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. O grupo Al-Qaeda. Em 2000, o grupo Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, né, surgiu a partir da luta afegã contra a invasão soviética em 1979, e em ocasião os grupos que lutavam contra os soviéticos foram auxiliados com armas e treinamento pelo governo dos Estados Unidos. Aí aqui está falando da guerra do Afeganistão com os Estados Unidos. Em dezembro de 2001, com a intermediação da ONU, a Europa Ocidental e dos Estados Unidos foi instalando um governo de coalizão, ou seja, formado por pessoas de diversos grupos, representantes da Aliança do Norte, do antigo rei e outros grupos étnicos, inclusive patenes. Em 2002, foi criado o Estado Islâmico Transitório do Afeganistão. Em 2004, passou a se tornar a República Islâmica do Afeganistão. O Afeganistão ainda tem alguns problemas com o Talibã, por conta do Talibã promover ataques terroristas. Em 2014, o presidente Ashraf Ghani convidou as lideranças do grupo Talibã e assim com outros grupos islâmicos radicais a negociar a paz, e em 2017 a diplomacia estadunidense incentivou o governo afegão mais uma vez a negociar com os talibãs e seus aliados. Isso porque, apesar da presença das tropas de coalizão internacional no território afegão, sua população continua a ser alvo de atentados contínuos. Essa é a realidade do afegão. O Líbano, país árabe, de Oriente Médio, que mais enviou imigrantes para o Brasil, do Oriente Médio ao Líbano. Esse pequeno país predominantemente montanhoso ocupa a área de 10.450 km², tem cerca de 6 milhões de habitantes.
Já foi um dos países mais prósperos da região, possui solos férteis, climas amenos, excelente posição geográfica para o comércio mundial. Atualmente é um dos mais pobres e enfrenta problemas internos. Ficou independente da França em 45. O Líbano é chamado também de Suíça do Oriente Médio. Era considerado o país mais estável da região. O turismo gerava muitos recursos. O comércio era intenso, a agropecuária é muito forte, com criação de cabras, plantações de frutas, tomates, legumes. Mas quando ocorreu a Guerra Civil de 75 a 90, arrasou o país, né, destruindo prédios, plantações. A Guerra Civil no Líbano opôs principalmente os cristãos, que por vezes tiveram o apoio de Israel, e os muçulmanos, que contaram com o apoio da Síria. As duas principais causas dessa guerra foram a questão política, a constituição do país, a questão política, a constituição do país de data de 26 estabelece os cargos de presidente da República, primeiro-ministro e chefe de parlamento devem ser ocupados respectivamente por um cristão maronita, um muçulmano sunita e um muçulmano xiita. Essa constituição praticamente foi elaborada pelos colonizadores que queriam criar um enclave cristão, né, no meio da população majoritariamente islâmica. Também o reflexo entre o conflito de Israel e Palestina, são entre árabes e libaneses. Milhões de refugiados palestinos passaram a morar no Líbano, principalmente em acampamentos no sul do país, que levou frequentes invasões israelenses ao território libanês para combater os grupos terroristas e por aí vai. A guerra civil tenha terminado em 90, mas ainda eventuais conflitos entre grupos ainda existem. Não apenas entre cristãos e muçulmanos, mas entre diversos grupos islâmicos e até cristãos. A Síria enviou tropas, inclusive principalmente no norte e no centro do Líbano, para ajudar os muçulmanos libaneses, e boa parte deles continuam no país desde 2007, quando a ONU ordenou que a Síria retirasse suas tropas. Mas o país vizinho continuou a intervir no Líbano, até recentemente, quando a própria Síria se envolveu em uma guerra civil. A mesma situação, né, lá de Israel. Israel já invadiu várias vezes o sul do Líbano, apesar dos protestos internacionais. Chegou a bombardear Beirute em 87. Aqui as imagens. 82. Em 2010, o Líbano tem recebido refugiados sírios por causa da guerra civil que se instalou na Síria em 2011. Essa guerra civil, o movimento começou a contestar o presidente Bashar al-Assad, defendeu a democratização do país. É um desenvolvimento chamado a Primavera Árabe. O Líbano tem, os poucos, se recuperando, recebido ajuda financeira e investimento dos países árabes exportadores de petróleo, constituindo prédios e vias públicas, especialmente em Buretes. A Síria. A Síria é um país que sofre muito até hoje, né? A Síria em 2011 sofreu uma sangrenta guerra civil, galera. Porque essa guerra civil ganhou força após as grandes manifestações da chamada Primavera Árabe, onde esses manifestantes defendiam mais liberdades democráticas e uma economia mais eficiente, diminuir mais emprego, acabar com a inflação. Esses grupos rebeldes pegarem armas posteriormente. Essa guerra civil arruinou mais ainda a economia do país, trouxe mais ainda instabilidade política. Nessa guerra civil contabiliza-se mais de 300 e 200 mil mortos já, da quais 97 são civis, 17 mil são crianças. 23 milhões de habitantes em 2010, da metade da população foi abrigada a abandonar suas casas. Cerca de 4,9 milhões de refugiados se espalharam pelos países vizinhos, como Turquia, Jordânia, Líbano e por aí vai. Inclusive, o Brasil recebeu refugiados sírios, né, nessa guerra civil. A guerra civil foi fruto, né, de um processo de mobilização e manifestações da qual o Estado sírio começou a reprimir, e essas manifestações começaram a crescer mais ainda. Essas manifestações começaram a pegar em arma, começaram a se organizar mais forte, enfrentar o Estado começou a enfrentar também de forma pesada, e aí o resultado foi uma guerra civil desastrosa, com a intervenção até de países ocidentais nesse conflito.
aqui as divisões, né, no Oriente Médio. O Novo Oriente Médio, como é hoje o Novo Oriente Médio, né? O que é que se estabelece hoje para o Novo Oriente Médio? Alguns autores chamam de Novo Oriente Médio os países que formam o Conselho da Cooperação do Golfo, composto por Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esse bloco de estados ganhou muito dinheiro com as exportações de petróleo. Calcula-se que apenas entre 2000 a 2008 esses países arrecadaram mais de 2 trilhões de dólares. Apesar da queda do preço do petróleo no mercado internacional nos últimos anos, esses países continuam a se destacar na importação mundial desse recurso natural. Grande parte desse imenso montante vem sendo investida na própria região, especialmente ao redor do Golfo Pérsico, que fica relativamente distante das grandes problemas que ocorrem em Israel e na Palestina, no Iraque, na Síria e no Afeganistão, entre outras regiões. Muitos governos desse globo investem em novos setores, como turismo, tecnologia informática. É... Prepara-se, estabelece novos olhares sobre o Oriente Médio. Né? Acho que o grande símbolo desse novo Oriente Médio é Dubai, um dos 7 Emirados Árabes Unidos, que se transformou em um centro de turismo de alto nível, centro universitário de elite, centro midiático, isto é, um desenvolvimento de mídia, especialmente da televisão. Os recursos dos países desse bloco também se distribuem com grandes investimentos no Líbano, no Paquistão, no Marrocos, em vários outros países da Ásia e da África. São investimentos até mesmo na China, comprando ações das empresas que foram ou estão sendo privatizadas. Esse é o cenário, né, desse novo Oriente Médio, entre aspas. É o lado do Oriente Médio do qual estão se reduzindo os conflitos, não estão distantes dos epicêntricos conflitos do Oriente Médio. Acho que uma outra marca, né, foi a criação da televisão El Shahrazi, na cidade de Doha, no Catar, que é uma televisão muito forte, que tem uma emissora que tem muita audiência no Oriente Médio e que vai ganhando muita força ultimamente. Então é basicamente isso, pessoal. Cansativo o conteúdo, mas com calma vamos trabalhando. Agora é fazer as questões, as atividades, com calma que tudo vai se ajeitando. Então é basicamente isso, pessoal. Até mais e até a próxima.